Bom dia, Sônia Blota, bom dia a todos. Eu trago aqui como destaque hoje detalhes, bastidores do encontro de ontem do presidente da República com os presidentes da Câmara e do Senado, os novos presidentes eleitos no fim de semana. E essa reunião não foi exatamente amistosa, como sugerem as fotos sorridentes e também o que vazou disso, né, desse encontro. A questão é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cobraram de Lula uma solução para a liberação das emendas parlamentares, para destravar essa questão das emendas parlamentares que estão ali contidas, né? Pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que é muito ligado ao presidente. E no Congresso consta que ele, inclusive, é obediente ao presidente. Tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre sabem que Flávio Dino faz esse jogo para permitir que Lula retome o controle na liberação das emendas, como era antes, nos outros primeiros governos, nos dois primeiros governos do presidente Lula, naquele conhecido balcão de negócios do Palácio do Planalto. Mas o fato é que os dois, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, cumpriram ali um papel institucional de avisar o presidente: presidente, não tem clima, não haverá boa vontade da maioria dos governadores, dos parlamentares na votação de matérias de interesse do governo, enquanto essa questão não for resolvida, enquanto a legislação que foi aprovada pelo Congresso Nacional a esse respeito não for respeitada. E por essa razão o clima, estabeleceu-se ali um clima um tanto quanto tenso. O presidente Lula tentou tirar o corpo fora, disse que isso tudo virou uma dor de cabeça para ele, porque afinal de contas os próprios aliados estão reclamando, porque firmaram compromissos nas suas bases, confiando nas emendas parlamentares, e agora estão passando por políticos caloteiros que não cumprem promessas. Ainda nesta primeira quinzena, Davi Alcolumbre e Hugo Mota devem se reunir com o ministro Flávio Dino, e até por sugestão do próprio Lula. Os dois parlamentares querem distensionar a relação com o Supremo Tribunal Federal e, prioritariamente, liberar os pagamentos. Outra demanda também que foi tratada nessa reunião, nesse encontro, é a saída do ministro Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, que fracassou na articulação política do governo, provocou inclusive problemas sérios de relacionamento do governo, depois que foi considerado persona não grata por deputados, líderes partidários e até o então presidente da Câmara, Arthur Lira. Não foi uma pressão para demissão, mas para deixar claro que tudo continua como antes, ou seja, o ministro continua sendo mal visto, malquisto no Congresso Nacional. E ficou claro também pelo presidente, ele não fez nenhuma promessa, mas deixou claro que Padilha está fora dessa função, deve ser substituído. Outra saída que deve ser considerada, já está sendo dada como certa, é a do deputado José Guimarães, do Partido dos Trabalhadores do Ceará. Lembra aquela história dos dólares na cueca? Pois foi esse personagem. Ele deve sair da liderança do governo na Câmara dos Deputados. E deve ser substituído por um deputado de um partido de centro, como forma de o governo tentar de todas as formas, mais esse gesto, para atrair esses partidos, ou pelo menos uma parcela deles, para a sua base de apoio. Agora nós voltamos a São Paulo. É isso aí. Aliás, Cláudio Humberto, aqui no Jornal Gente, nosso ouvinte, o nosso assinante na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, ficar sabendo todos os lados aí dessa história, né? Por quê? Ontem, você já contou o que aconteceu de fato nesse encontro entre Lula, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Que diferença, não é? Dos discursos oficiais na saída do encontro. O presidente Lula, por exemplo, disse o seguinte, que Câmara e Senado não terão problemas na relação com o Executivo. Vamos ouvir. E eu quero, na frente de vocês, dizer para eles que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo. Eu jamais mandarei para o Senado ou para a Câmara um projeto que seja de interesse pessoal do presidente Lula ou de um partido político. Todos os projetos que nós enviaremos para o Congresso, Senado e Câmara, serão projetos de interesse vitais para o povo brasileiro. Lula ao centro, falando, Hugo Mota de um lado, Davi Alcolumbre do outro,
Os dois, assim, balançando a cabeça, concordando com o que estava dizendo o presidente da República. O que disse Hugo Mota, novo presidente da Câmara? Praticamente ali no mesmo tom do seu discurso de posse, com palavras bonitas, com quase teses, pouca coisa de concreto. Vamos acompanhar. Que nós tenhamos a capacidade de lá tratarmos as pautas que serão enviadas pelo Executivo, tratarmos as pautas que serão propostas pelas deputadas, pelos deputados, pelas senadoras, pelos senadores, sempre buscando termos uma agenda que seja produtiva, que temas importantes possam ser tratados e que essa harmonia, esse diálogo entre os poderes possa perseverar. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi na mesma linha, naquele discurso de vamos trabalhar para atender às necessidades do povo brasileiro. E o poder legislativo não pode se furtar em ajudar o governo do Brasil a melhorar a vida dos brasileiros. E eu tenho certeza que esse é o espírito colaborativo e quero registrar publicamente em nome dos meus colegas senadores, das minhas colegas senadoras, do Congresso Nacional. Assim, tenho certeza e convicção que o é sob a liderança do presidente Hugo na Câmara dos Deputados. E é um gesto para o Brasil, um gesto de aproximação, um gesto de maturidade institucional. Como é diferente, não é? Aquilo que é dito do que de fato acontece nos corredores ali, nas reuniões fechadas do Congresso Nacional. Sônia, Cláudio e Pedro. Quem ouve só isso pode sair achando outra coisa, né?